Gostaria de estar saudando a todos, meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Mais uma vez, deixa eu só acertar aqui. Agora acertou. Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal mais uma vez e aqui ao quadro Diga Não ao Modismo. Isso é um fato que tem acontecido durante todo o tempo. É a questão das inovações, do modismo, e nós, como cristãos, precisamos estar vigilante e não fazer corpo a este modismo. Nessa oportunidade aqui, eu trago dentro do nosso quadro, deixa eu ver aqui qual, Diga Não ao Modismo. Aqui dentro do nosso quadro Diga Não ao Modismo, trago aqui como tema, né, o título: Variedade de línguas e não línguas estranhas. Ontem eu postei um vídeo, né, falando sobre 3 obras do Espírito Santo, a infusão e também a e também a infusão, a questão do batismo no Espírito Santo e também a obra concernente ao dom de variedade de línguas. E hoje isso eu trouxe dentro do quadro Texto e Contexto. Agora eu trago esse título por conta de que não há qualquer menção na Bíblia, na Escritura, sobre línguas estranhas. Para tanto, estaremos orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos também, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação. Pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida. Pela esperança, Senhor, que temos. E a qualquer momento, Senhor, de vir buscar cada um de nós, teu povo, Senhor, a tua igreja. Pedimos, Senhor, a tua bênção durante esse rápido e curto período aqui de reflexão sobre dizermos não a este modismo, que é tratar o dom pelo qual o Senhor revela na tua palavra como línguas estranhas, e ali não se trata dessa questão. Faz isso, Pai, durante todo esse período que nós oramos e te damos graça por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, é certo que como diz Paulo, um pouco de fermento vai fazer toda a massa. É interessante que ontem, né, que eu acabei sendo me apercebido disso. E eu sempre trago aqui dentro do quadro algo que nós precisamos falar não, porque a Bíblia ela não revela, ela não fala sobre línguas estranhas. Línguas estranhas dá o fato de não sabermos da onde qual é a sua origem, da onde ela vem. Porém, o dom de línguas ou dom de variedade de línguas, ela tem, né, a sua origem dentro da revelação do Senhor para a igreja, como vimos ontem no quadro Texto e Contexto. E aqui eu quero ler
Eu quero ler aqui, deixando esse texto, 1 Coríntios 12. Vamos dar uma corridinha rapidinho pela Bíblia, tá bom? 1 Coríntios 12. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmão, que sejais ignorantes. Vós sabeis que eras gentil, vós desviáveis para os ídolos, mudos, conforme era levado. Portanto, quero fazer compreender que ninguém falando pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo seu Espírito. Aí ele passa aqui a revelar a Paulo, a igreja de Coríntios, inclusive que tinha todos esses dons, o dom do Espírito Santo. E ele diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Ele vai seguindo até que nós chegamos aqui no versículo 10, na parte D, e nós observamos, né, a expressão que Paulo usa aqui. Quando ele diz, há outra operação de milagre, profecia, discernimento de espírito, há outro variedade de, não são variedades, é variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Então, a questão da manifestação de línguas, elas, dentro do que diz respeito à revelação da palavra de Deus, são dons de variedade de línguas. E também a interpretação de línguas. E aqui não traz qualquer sentido no que diz respeito a línguas estranhas, porque não é. É um dom de Deus, é algo que temos que compreender e que nós não podemos ser mais ignorantes. Aí quando nós olhamos rapidamente aqui, em Atos capítulo 2, no cumprimento do Pentecoste, o termo usado aqui se encontra no versículo 4. E começaram a falar noutras línguas. Essas línguas não era conhecida, não é que era estranha, elas não eram conhecidas do conhecimento dos discípulos, porque ali foi um fenômeno, né, em que passaram a falar em línguas daquele povo que estava ali reunido, como nós vemos aqui, né? Ó, como é, pois, que ouvimos falar cada um na própria língua em que nascemos? Nós, ele diz, parto, medo e lamitas, que habitamos, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, a Ponte Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, parte da Líbia, próxima a Cirene, forasteiro romano, tanto judeu como prosélito, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar da grandeza de Deus. Então ali não eram línguas estranhas, eram línguas que não eram do conhecimento daqueles que falavam. Uma que falava o medo, outro falava ali, né, os elamitas, outro falava línguas, né, dos cretenses, e isso aí, por aí por diante. Quando nós vamos no versículo capítulo 10, que fala ali do centurião, aí diz aqui, ó. Mas Pedro o ergueu, diz, não é esse aqui, não é lá embaixo. Esse aqui, ó. Os crentes que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que também sobre o gentil, ó, se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Em nenhum momento a Bíblia trata a questão do dom ou da questão do batismo no Espírito Santo, pela sua evidência que era falar em línguas, não fala que eram línguas estranhas, mas línguas. Porque estranha é porque não sabemos a sua origem nem a sua fonte. Mas aqui estas línguas, elas têm, né, a sua origem em Deus, é do céu. Vem essa capacitação, né, e essa manifestação como aqui houve. Também vamos para o capítulo 19, e aqui eu encerro, quando Paulo ali
perguntando para aquele jovem de Éfeso, né, se eles tinham recebido o batismo. Aí diz aqui o versículo 6. Eles disseram que nunca ouviram falar do Espírito Santo. E Paulo explica ali, depois diz aqui o versículo 6. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Então logo, amado e querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus, não existe línguas estranhas no que diz respeito ao que a Bíblia nos ensina como evidência do batismo no Espírito Santo e como dom como dons espirituais, porque o dom é de variedade de línguas ou interpretação da língua, mas não de que elas sejam estranhas. Elas são desconhecidas àqueles que a recebem, porém elas são reveladas a partir do momento que o dom de interpretação também ele passa a atuar em meio à igreja, para a edificação, para a consolação e para a exortação. Então não são línguas estranhas, são línguas celestiais. Seria o termo que poderia ser bem aceito. Mas, na verdade, a Bíblia só trata como línguas espirituais. A exemplo que Paulo ele fala no capítulo 13, se ainda que falássemos a línguas dos anjos. E nem ali Paulo trata com esse termo. Então, logo, digamos não a este modismo. Quando você ouvir alguém falar a questão de língua estranha, você pergunta para ele onde está escrito sobre isso. Línguas estranhas. E ele não vai achar. Aí você diz e dá uma orientação para ele. Manda ler 1 Coríntios 12 e que ali se trata do dom de línguas, variedade de línguas. E o fenômeno do Pentecoste foi em outras línguas. E nenhum nem outro são línguas estranhas, sim, línguas celestiais, que bem sabemos a sua origem e da onde ela procede. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e vamos estar aqui orando. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos mais uma vez perdão ao nosso pecado. Queremos te agradecer, Senhor, por esta iluminação, Senhor. Que nós não venhamos, ó Pai, fazer corpo a qualquer modismo, Senhor. Porque senão vamos passar a aceitar tudo, a comer tudo que se é colocado na mesa de um culto ou de uma pregação. Que o Senhor nos guarde deste mal e que o Senhor nos guie unicamente na palavra de verdade, naquilo pela qual a tua palavra nos diz e nos revela. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. Guarda-nos da contaminação, Senhor, dos modismos e também das inovações. Por tudo, Senhor, é que nós oramos e te damos graça em nome do Senhor Jesus. Por tudo. Amém.